Bem-vindo ao podcast Bíblia Comentada. Toda segunda e quinta-feira, mergulhamos juntos na Palavra de Deus. Para não perder nenhum episódio, curta e inscreva-se em nosso canal. Prepare-se para uma jornada de fé e aprendizado. Que Deus abençoe sua vida. O capítulo 7 de Gênesis é a continuação do relato sobre o dilúvio e o cumprimento do plano de Deus para limpar a terra da maldade e reiniciar sua criação a partir de Noé e sua família. Este capítulo carrega lições profundas sobre obediência, julgamento e graça divina, temas recorrentes ao longo das Escrituras. A obediência de Noé, o julgamento que veio sobre a humanidade e a graça de Deus ao preservar um remanescente são pontos centrais aqui. O capítulo começa com Deus falando diretamente a Noé, dizendo: "Entra tu e toda a tua casa na arca, porque te hei visto justo diante de mim nesta geração." Gênesis capítulo 7, versículo 1. Essa afirmação sublinha a confiança de Deus em Noé e a distinção dele em uma sociedade moralmente falida. Deus não apenas dá a ordem para entrar na arca, mas destaca a justiça de Noé. Ser justo diante de Deus em meio a uma geração corrompida não era apenas um privilégio, mas também uma grande responsabilidade. Noé seria o patriarca de uma nova humanidade, e essa missão começou com sua obediência. A partir do versículo 2, Deus instrui Noé sobre os animais que ele deveria levar para a arca. Deus ordena que Noé leve 7 pares de animais limpos e 1 par de animais impuros. Essa distinção entre animais limpos e impuros é um prenúncio das leis mosaicas que viriam mais tarde em Levítico, onde Deus estabelece quais animais poderiam ser usados para sacrifícios e alimentação. A especificação dos limpos aqui é importante porque aponta para o sacrifício que Noé faria após o dilúvio, mostrando que, mesmo em meio ao julgamento, a adoração e a devoção a Deus permaneciam fundamentais. No versículo 4, Deus anuncia que o dilúvio começaria em 7 dias, e duraria 40 dias e 40 noites. Esse número 40 aparece várias vezes na Bíblia, sempre associado a períodos de provação, purificação ou transformação, como os 40 anos que os israelitas vagaram no deserto e os 40 dias de jejum de Jesus no deserto. Esse período de chuva não era apenas um desastre natural, mas um ato de purificação divina, um reinício da criação. Noé obedece a tudo que Deus ordena, conforme descrito no versículo 5. E fez Noé conforme tudo que o Senhor lhe ordenara. A obediência total de Noé é repetida diversas vezes, enfatizando que ele não apenas confiava em Deus, mas também seguia suas ordens com precisão. Isso nos ensina que a fé verdadeira se manifesta em obediência prática. Noé não discutiu, questionou ou modificou as instruções. Ele seguiu exatamente o que Deus disse, porque entendia que a sabedoria divina estava além de sua compreensão. Nos versículos 6 a 9, vemos a entrada de Noé, sua família e os animais na arca. O texto menciona que Noé tinha 600 anos quando o dilúvio veio sobre a terra. Gênesis capítulo 7, versículo 6. A idade avançada de Noé é um lembrete de sua perseverança e paciência ao longo dos anos. Ele construiu a arca por décadas, aguardando o cumprimento da palavra de Deus, mesmo quando tudo ao redor parecia indicar o contrário. Aqui, novamente, a fé de Noé se destaca. Então, no versículo 10, começa a chover. O dilúvio não foi um evento simples ou local. O texto diz que se romperam todas as fontes do grande abismo e as janelas do céu se abriram. Gênesis capítulo 7, versículo 11. Esse dilúvio foi algo global e cataclísmico, uma ruptura da ordem natural. As águas vinham de baixo, das profundezas da terra e de cima dos céus. Era como se a criação estivesse sendo desfeita, voltando ao caos das águas do princípio, conforme descrito em Gênesis capítulo 1, versículo 2, onde o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Agora, as águas cobriam novamente a face da terra. O texto segue com a descrição de que a arca flutuava sobre as águas. Gênesis capítulo 7, versículo 17. Aqui, vemos a arca como símbolo da salvação. Enquanto o julgamento de Deus caía sobre o mundo em forma de águas devastadoras, aqueles que estavam na arca permaneciam seguros. Isso é uma imagem poderosa da salvação em Cristo. Assim como Noé e sua família foram preservados na arca, aqueles que estão em Cristo, nosso refúgio espiritual, estão protegidos do julgamento final. Noé e sua família ficaram na arca por um período longo e difícil, enquanto as águas prevaleciam por 150 dias, conforme indicado no versículo 24. Durante todo esse tempo, o juízo de Deus estava em pleno curso.
todos aqueles que não estavam na arca pereceram, como descrito de maneira impactante nos versículos 21 a 23. Toda a carne que tinha fôlego de vida foi exterminada, uma clara demonstração de que o pecado, em última análise, conduz à morte. No entanto, no meio dessa devastação, o versículo 23 encerra com uma nota de esperança. Somente Noé ficou vivo, e os que com ele estavam na arca. Isso reforça a ideia de que, mesmo em meio ao julgamento mais severo, Deus sempre preserva um remanescente fiel. Ele sempre oferece uma saída, um meio de salvação para aqueles que confiam nele. A narrativa de Gênesis, capítulo 7, é, portanto, uma poderosa lição sobre julgamento, graça e obediência. Deus, em sua justiça, não tolera o pecado indefinidamente. Quando a maldade da humanidade atinge seu ápice, o juízo é inevitável. Mas, em sua misericórdia, Deus oferece salvação para aqueles que o buscam. A arca de Noé aponta para a salvação que Jesus oferece a todos os que creem. Assim como Noé foi salvo das águas do dilúvio por sua fé e obediência, somos salvos da condenação eterna por meio da fé em Cristo. Essa história nos ensina que a verdadeira segurança não está nas circunstâncias do mundo ao nosso redor, mas na presença e nas promessas de Deus. Mesmo quando enfrentamos tempestades em nossa vida, podemos confiar que Deus é fiel para nos proteger e nos guiar. Obrigado por acompanhar o podcast Bíblia Comentada. Texto e produção Douglas Vieira. Trilha sonora 50 Sounds, faixa The Awakening. Música por 50sounds.com, voz ChatGPT 4.0. Bibliografia, comentários expositivos Hernandes Dias Lopes, editora Agnus. Comentário bíblico Matthew Henry, editora CPAD Agni Champlin, editora Agnus. Charles Spurgeon, Os Tesouros de Davi, editora CPAD. Toda segunda e quinta-feira estamos aqui para aprofundar o conhecimento da Palavra de Deus. Tem alguma dúvida sobre o capítulo de hoje? Envie pra gente e responderemos assim que possível. Não se esqueça de curtir e se inscrever no nosso canal para acompanhar todos os episódios. Que Deus abençoe sua vida.